Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Eu, intencionalmente, omiti alguns detalhes de muitas das minhas histórias. Deixei que as minhas esperanças sobre a maneira como as coisas poderiam ser influenciasse a minha avaliação de como elas realmente são. Eu não acho que isso tenha mais sentido. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror, o episódio Telas. A nossa terceira parte, mais a nossa quinta história de Pemple. Como o Kawa falou, sim, essa abertura do episódio, ela é sem sentido mesmo, porque ele acha que ele embolou toda a história, porque ele foi contando vários episódios da infância dele, e sim, de fato, ele se embolou nessa história, porque esses episódios se cruzam, e elas não estão em ordem cronológica. Inclusive, semana passada eu comentei sobre uma possível ordem do episódio, das histórias, e teve um comentário que me chamou uma atenção, e eu vou ler este comentário aqui, porque eu fiquei muito agradecido, que dito isso eu fui procurar a ordem cronológica original, e eu percebi que sim, eu estava muito errado. Foi o comentário da Ana Dutra, ela falou: Amanda essa creepypasta, mas Balões não seria a primeira parte? Tinha entendido que foi lá que tudo começou cronologicamente. E sim, Balões é onde tudo começa. Mais ou menos, mas sim. Teoricamente, a primeira parte seria Balões, quase junto aí com Passos. Mas não começa com Mapas. Começa com a primeira parte de Amigos. Mas a gente deixa isso para o próximo episódio. Inclusive, o próximo episódio a gente vai fazer em live. Fiquem ligados aos recadinhos no Instagram. Segue lá, @terror na esquina, que eu vou soltar essa semana ainda uns stories falando sobre a gravação, como vai acontecer e por onde ela vai acontecer, tá certo? Dito isso, se você quer fazer parte de uma seita bizarra e contribuir com um dízimo, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que assim você pode contribuir com o nosso templo e fazer a nossa igreja crescer ainda mais, trazendo episódios cada vez mais incríveis, mais trabalhados e com muito mais qualidade. Então, com o apoio de R$5 aí, você já tem acesso às gravações semanais, como se fossem lives, e um grupo super maneiro que você pode fazer parte. E fora esse grupo, tem bastante coisa que você descobre lá enquanto tá conversando com a gente. E temos episódios extras também. Eu tô um pouco embolado com a liberação deles, mas eu prometo, 2026 vem com tudo pro terror. Aguardem. Mas sem muita enrolação, bora começar a história? No final do verão, entre o jardim de infância e a primeira série, eu peguei uma gastroenterite. Isso tem todos os componentes de uma gripe comum. Mas, com a gastroenterite, você vomita em um balde e não no sanitário. Justamente porque você vai estar sentado nele. A doença é expelida pelas duas pontas. Isso durou cerca de 10 dias. Mas pouco antes de passar, a doença ganhou uma extensão na forma de conjuntivite. As minhas pálpebras estavam tão grudadas pela secreção seca que foi gerada durante a noite, que no primeiro dia que eu acordei com a infecção, eu pensei que eu estava cego. Quando eu comecei a primeira série, eu estava com um torcicolo tão ferrado por causa dos 10 dias de repouso e 2 olhos super inchados e meio fechados. Infelizmente, Josh estava em outro grupo e a gente não dividia o mesmo horário de almoço. Então, em uma lanchonete lotada com 200 crianças,
eu ainda tinha uma mesa só para mim. Eu comecei a guardar comida extra na minha mochila, que eu acabava levando para o banheiro para comer escondido depois do almoço. Porque, às vezes, os meus lanches eram confiscados pelas crianças mais velhas que sabiam que eu não bateria de frente com elas, já que ninguém ia ficar do meu lado. Essa dinâmica persistiu aí por mais ou menos depois que minha condição melhorou. Porque ninguém ia querer ser amigo do garoto que sofre bullying. Isso só foi parar porque as boas ações de um garoto chamado Alex começou a interferir. Alex estava na 3ª série e era maior que a maioria das outras crianças de qualquer série. Por volta da 3ª semana de aula, ele começou a se sentar comigo na hora do almoço. E isso colocou um fim imediato à minha falta de comida. Ele era legal, mas ele era um pouco devagar. A gente nunca tinha conversas muito longas, exceto quando eu finalmente decidi perguntar por que ele estava se sentando comigo. Na verdade, ele era afim da irmã do Josh. Ele estava afim da Verônica. Verônica estava na 4ª série e era provavelmente a garota mais bonita da escola. Mesmo com 6 anos, eu que apoiava totalmente a noção de que meninas eram nojentas, ainda sabia como a Verônica era bonita. Quando ela estava na 3ª série, isso foi Josh que me contou, ele falou que 2 garotos acabaram brigando por causa de uma mensagem que ela tinha escrito no anuário de um deles. Eles brigaram tão feio que um deles precisou levar ponto. E mesmo que não fosse um daqueles 2 meninos, Alex queria que ela gostasse dele e confessou que sabia que eu era um dos melhores amigos de Josh. Eu entendi que ele esperava que eu transmitisse esse ato filantrópico dele para Verônica, e que ela, presumivelmente, ficaria tão comovida com o altruísmo dele que se interessaria por ele. Se eu contasse a ela, ele continuaria a se sentar comigo pelo tempo que eu precisasse. Como isso foi durante o tempo em que Josh ficava principalmente na minha casa construindo a jangada e navegando no afluente comigo, eu não tive a chance de falar com a Verônica, porque simplesmente eu não via ela. Eu contei para Josh sobre isso e ele zombou de Alex, mas disse que contaria à irmã, já que eu queria. Eu duvidei que ele fosse contar mesmo. Josh ficava irritado que as pessoas parecessem tão encantadas com a irmã dele. Eu lembro dele chamando ela de um corvo feio. Eu nunca disse nada para Josh, mas eu lembro de querer dizer, mesmo naquela época, que a Verônica era bonita mesmo e que um dia ela ia ser, muito linda. E eu tava completamente certo. Quando eu tinha 15 anos, eu fui ver um filme em um lugar que os meus amigos e eu passamos a chamar de cinema sujo. Provavelmente ele foi legal em algum momento, mas o tempo e a negligência desgastaram ele severamente. Esse cinema tinha mesas e cadeiras móveis em um chão nivelado. Então, quando o cinema estava cheio, tinha poucos lugares onde você podia se sentar e ver a tela inteira. O cinema ainda estava aberto e eu imagino que por 3 razões. Uma, que era barato e assistir filme lá. 2, que eles exibiam um filme cult diferente 2 vezes por mês, à meia-noite. E 3, eles vendiam bebida para menores de idade durante as exibições de meia-noite. Eu ia pelas 2 primeiras razões, e naquela noite eles estavam exibindo Scanners, do David Cronenberg, por R$1. Meus amigos e eu estávamos sentados bem no fundo. Eu queria sentar mais perto da frente para ter uma visão melhor, mas Ryan nos levou de carro, então eu acabei cedendo. Alguns minutos antes do filme começar, um grupo de garotas entrou. Todas eram bem atraentes e bonitas, mas elas sofreram um eclipse pela garota com o cabelo loiro sujo, mesmo que eu só tivesse visto o perfil dela. Quando ela se virou para mover a sua cadeira, eu tive uma visão completa do rosto dela, o que me deu uma sensação de borboletas no estômago. Era a Verônica. Eu não via ela há muito tempo. Na verdade, eu e Josh, a gente estava se vendo cada vez menos tempo.
E isso começou depois que a gente fugiu da minha antiga casa naquela noite, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E geralmente quando eu visitava ele, a Verônica estava fora com os amigos. Então, enquanto todos olhavam para a tela, eu só conseguia olhar para Verônica. Eu só desviava o olhar quando eu começava a me sentir meio creepy, meio esquisitão, e quando esse sentimento me dominava. Mas ia diminuindo aos poucos e eu voltava a olhar para ela. Ela era realmente linda, assim como eu pensei que ela seria quando eu era criança. Quando os créditos começaram a rolar, meus amigos se levantaram e saíram. Tinha só uma saída e eles não queriam ficar presos lá esperando a multidão se dissipar. E eu fiquei lá esperando para chamar a Verônica para conversar. E enquanto ela e suas amigas passavam, eu arrisquei. Ei, Verônica? Ela se virou para mim, parecendo um pouco assustada. Oi? Eu saí do meu assento e dei um passo para a luz que vinha pela porta aberta. Sou eu, o amigo do Josh de um tempo atrás. Como você tá? Ah, meu Deus, quanto tempo! Ela sinalizou para as amigas e disse que ia sair em alguns segundos. Acho que pelo menos alguns anos. Eu acho que desde a última vez que eu dormi na casa do Josh. Aliás, como que ele tá? É mesmo. Eu lembro de todos os jogos de vocês. Você ainda joga Tartarugas Ninja com seus amigos? Ela riu um pouco e eu fiquei vermelho, tenho certeza. Não, aliás, esses jogos são de crianças, né? Eu e os meus amigos, a gente joga X-Men agora. Eu realmente tava esperando que ela risse. E ela riu. Você é um fofo. Você sempre vem aqui ver esses filmes? Eu ainda tava processando o que ela disse. Ela realmente me acha fofo? Ou ela quis dizer isso apenas pra dizer que eu era engraçado? Ela tava me achando bonito? Eu de repente percebi que ela tinha feito uma pergunta e minha mente se agarrou a ela. Sim! Eu acabei dizendo isso alto demais. Sim, eu tento vir sempre que eu posso. E você? Ah, eu venho de vez em quando. O meu namorado meio que não gosta desses filmes, mas a gente acabou de terminar. Então eu tô pensando em vir mais vezes. Eu tava tentando parecer um pouco casual, mas eu acho que eu falhei nessa hora. Ah, bom, que legal, né? Mas eu digo, que pena que vocês tenham terminado. Eu só quis dizer que é legal que você consegue ver mais vezes o cinema. E ela riu de novo. Eu tentei me recuperar. Então, você vem semana que vem? Eu acho que eles vão passar Dia dos Mortos. Esse filme é bem legal. Então eu acho que eu venho sim. E ela sorriu. E eu tava prestes a sugerir que talvez a gente pudesse sentar juntos quando ela rapidamente fechou espaço entre a gente e me abraçou. Foi muito bom te ver. Ela disse com os braços em volta de mim. Eu tava tentando pensar no que dizer quando eu percebi que o maior problema era que eu tinha esquecido como que falava. Mas, felizmente, Ryan, que eu podia ouvir, se aproximando do corredor, entrou e falou pra mim. Cara, você sabe que o filme já acabou, né? Vamos embora, vamos. Verônica me soltou e disse que me veria na próxima vez. Ela acabou saindo da sala de cinema com o gemidão que o Ryan tava fazendo. Eu fiquei furioso, mas a raiva se dissipou assim que eu ouvi Verônica rindo lá no saguão do cinema. Dia dos Mortos não podia chegar cedo o suficiente. A família de Ryan ia viajar, então ele não poderia levar a gente. E os outros amigos com quem eu estava naquela noite não tinham carro. Alguns dias antes do filme, eu perguntei à minha mãe se ela podia me levar. Ela respondeu quase imediatamente negando meu pedido, mas eu insisti e ela percebeu o desespero na minha voz. Ela perguntou por que eu queria tanto ir no cinema nesse dia, já que eu já tinha visto esse filme. Eu hesitei um pouco antes de dizer que eu esperava encontrar uma garota lá. Ela sorriu para mim e perguntou brincando se ela conhecia a garota. E eu respondi, um pouco com o pé atrás, que era a Verônica. Mas logo em seguida o sorriso dela desapareceu do rosto e ela falou bem friamente: Não. Eu decidi que eu ia ligar para Verônica para ver se ela podia me pegar aqui em casa. Eu não tinha ideia se ela ainda morava na mesma casa,
mas valia a pena tentar. Mas então eu percebi que Josh poderia acabar atendendo o telefone. Eu não falava com ele há quase 3 anos, e se ele atendesse, eu obviamente não poderia pedir para falar com a irmã dele, né? Eu me senti culpado em pensar em ligar pro Josh para falar com a irmã dele, e não com ele. Mas eu descartei esse sentimento mais rápido do que o normal. Josh também não estava ligando para mim há anos. Eu peguei o telefone, eu disquei o número que ainda estava gravado na minha memória, porque eu disquei esse número tantas vezes na minha vida que era impossível esquecer. O telefone tocou algumas vezes antes de alguém atender. Não era Josh. Eu senti meio que uma mistura de alívio e decepção. Eu percebi naquele segundo que eu realmente sentia falta dele. Eu ligaria depois desse fim de semana para falar com ele, mas essa era a minha única chance de ver se Verônica ia poder me levar. Então, eu pedi para falar com ela. A pessoa na linha disse que eu tinha ligado para o número errado. Então, eu falei o número que eu tinha ligado e a pessoa confirmou. Ela disse que eles deviam ter trocado o telefone e era verdade, né? A única coisa que fazia sentido. Pedi desculpas pelo incômodo e desliguei o telefone. De repente, me veio uma tristeza bem forte, porque agora eu não ia conseguir entrar em contato com Josh, mesmo se eu quisesse. Eu me senti péssimo por ter tido medo de que ele pudesse atender o telefone. Ele tinha sido o meu melhor amigo. E eu percebi que a única maneira de eu voltar a entrar em contato com ele seria através de Verônica. Então, agora, não que eu precisasse, eu tinha um motivo maior ainda para vê-la. Eu disse para minha mãe, no dia anterior ao filme, que eu não estava mais preocupado em ir, mas eu esperava que ela pudesse me deixar na casa do meu amigo Chris. Ela cedeu e me deixou lá naquele sábado, algumas horas antes do filme. Meu plano era caminhar da casa dele até o cinema, já que ele morava apenas meio quilômetro de distância. Eles iam para a igreja cedo aos domingos, então os pais dele iriam dormir cedo naquele sábado, e Chris não se importou em não ir comigo, já que ele planejava conversar com uma garota que ele conheceu online. Ele disse que a minha caminhada de volta para casa ia ser ainda mais solitária, depois que ela risse da minha cara quando eu tentasse beijá-la. E eu disse a ele para não tomar um choque quando ele tentasse fazer sexo com o computador dele. Eu saí da casa do Chris, eram 11h15. Eu tentei manter o ritmo para chegar lá um pouco antes do filme. Eu estava indo sozinho, então eu não queria ficar esperando ela lá. No caminho para o cinema, eu imaginei que se Verônica aparecesse, seria sorte demais a gente chegar no mesmo tempo. Então eu debati se deveria esperar do lado de fora ou simplesmente entrar. As duas alternativas tinham seus prós e contras. Enquanto eu lutava com essas preocupações, eu notei que o fluxo constante de luzes de carro em movimento que vinham me ultrapassando tinham sido substituídos por um único par de farol e que constantemente ficava atrás de mim e se recusava a passar. A estrada não era iluminada por postes, então eu estava andando na grama com a estrada a cerca de 60 centímetros à minha esquerda, e eu dei um passo um pouco mais para a direita e estiquei o pescoço sobre o ombro esquerdo para ver o que estava atrás de mim. Um carro tinha parado a cerca de 3 metros atrás de mim. Tudo que eu podia ver eram os faróis violentamente brilhantes que cortavam o ambiente de forma sombria. Pensei que poderia ser o pai de Chris. Talvez eles estivessem vindo me checar e viram que eu estava saindo escondido. Não ia precisar de muita pressão para o Chris confessar. Eu dei um passo em direção ao carro e ele quebrou a pausa e começou a dirigir em minha direção em um ritmo lento. Ele me ultrapassou e eu vi que não era o carro do pai do Chris, nem qualquer carro que eu reconhecesse. Eu tentei ver o motorista, mas estava muito escuro, e minhas pupilas tinham encolhido ao encarar a luz ofuscante do carro alguns momentos antes. Elas se ajustaram o suficiente para que eu pudesse ver uma tremenda rachadura no vidro de trás do carro enquanto ele estava se afastando. Eu pensei muito sobre o ocorrido.
Algumas pessoas achariam divertido assustar outras pessoas. Eu frequentemente me escondia nas esquinas e pulava na frente da minha mãe, afinal. Eu cronometrei certo e cheguei lá cerca de 10 minutos antes do filme. Eu tinha decidido esperar do lado de fora até por volta das 11h57, já que isso daria tempo para eu encontrar ela lá dentro se ela já estivesse sentada. Enquanto eu considerava a possibilidade de ela não aparecer, eu a vi chegando. Ela estava sozinha, e ela era linda. Eu acenei para ela e caminhei para fechar a distância. Ela sorriu e perguntou se os meus amigos já tinham entrado. Eu disse que não, e percebi que isso devia ter parecido que estava tentando transformar isso num encontro. Ela não pareceu incomodada com isso, nem ficou incomodada quando eu entreguei o ingresso a ela, o que eu tinha comprado, né? Ela olhou para mim com curiosidade e eu disse: "Relaxa, eu sou rico." Ela riu e a gente entrou. Eu comprei uma pipoca e 2 refrigerantes pra gente e passei a maior parte do filme debatendo se deveria ou não cronometrar o momento em que eu colocaria minha mão no saco de pipoca quando ela colocasse, para que elas se tocassem. Ela parecia gostar do filme e, antes que eu percebesse, o filme acabou. A gente não demorou muito no cinema e, como era a sessão da meia-noite, a gente não podia ficar lá vadiando no saguão do cinema, então a gente saiu. O estacionamento do cinema era grande porque se conectava de um shopping que tinha fechado o negócio. Não querendo que a noite acabasse ainda, eu continuei a conversa enquanto caminhava casualmente em direção ao antigo shopping. Quando a gente estava prestes a dobrar a esquina e sair da vista do cinema, eu olhei para trás e vi que o carro dela não era o único que restava no estacionamento. Mas o outro carro que estava no estacionamento tinha uma grande rachadura no vidro de trás. O meu desconforto imediato se transformou em entendimento. Isso faz muito sentido até, o motorista daquele carro trabalha aqui e deve ter imaginado que eu estava a caminho do filme. Injetar terror real na vida de um fã de terror parecia um movimento óbvio. A gente caminhou ao redor do shopping e conversou sobre o filme. Eu disse a ela que achava Dia dos Mortos melhor que Despertar dos Mortos, e ela se recusou a concordar comigo. Eu contei a ela sobre quando liguei para o número antigo dela e sobre o meu dilema sobre quem atenderia o telefone. Ela não achou tão engraçado quanto eu achava agora, mas pegou meu telefone e colocou o número dela. Ela comentou que o meu celular parecia o pior celular que ela já tinha visto. A avaliação dela não foi retirada quando eu disse que eu nem conseguia receber fotos nele. Eu liguei para ela para que ela tivesse o meu número e ela salvou no celular dela. Ela me disse que estava se formando, mas que não tinha saído bem na escola naquele ano, então ela não tinha certeza se ia conseguir entrar na faculdade. Eu disse a ela para anexar uma foto dela no pedido e que com certeza eles pagariam a ela para ela fazer faculdade só para ficar olhando ela. Ela não riu disso e eu pensei que ela pudesse ter ficado ofendida. Ela pode ter pensado que eu estava insinuando que ela não ia conseguir entrar na base da inteligência dela. Eu olhei meio nervoso para ela, ela estava só sorrindo e mesmo com pouca luz eu podia ver que ela estava ficando vermelha. Eu queria segurar a mão dela, mas eu não segurei. Enquanto a gente caminhava pela última lateral do shopping de volta para o cinema, eu perguntei a ela sobre Josh. Ela me disse que não queria falar sobre isso. Perguntei se ele estava pelo menos bem e ela disse: Eu não sei. Eu imaginei que Josh deve ter pegado um caminho errado em algum lugar e começou a se meter em encrenca. Eu me senti mal e eu me senti culpado. Quando nos aproximamos do estacionamento, eu notei que o carro com vidro traseiro rachado tinha sumido e que o carro dela agora era o único no estacionamento. Ela me perguntou se eu precisava de carona e mesmo que eu realmente não precisasse, eu disse que agradeceria. Eu tinha bebido todo o refrigerante durante o filme e toda a caminhada estava exercendo uma pressão sobre minha bexiga. Eu sabia que eu podia esperar até estar de volta na casa de Chris, mas eu tinha decidido que eu ia tentar beijar ela quando ela me deixasse lá. E eu não queria que esse incômodo biológico me apressasse para sair do carro, porque esse seria o meu primeiro beijo. Eu não conseguia nem pensar em nenhuma desculpa para esconder o que eu precisava fazer. O cinema já tinha fechado há muito tempo, então eu só tinha uma opção.
Eu disse a ela que eu ia atrás do cinema para fazer xixi, mas que eu voltaria em 2 segundos. Era óbvio que eu achava isso hilário. E ela pareceu rir mais do quanto eu achei engraçado do que o quão engraçado aquilo era. No caminho para o cinema, eu parei e me virei para ela. Eu perguntei a ela se Josh alguma vez tinha contado a ela que um garoto chamado Alex tinha feito algo legal por mim. Ela parou para pensar um pouco e ela disse que sim. Ela perguntou por que eu tinha perguntado, mas eu disse que não era nada. Josh realmente era um bom amigo. Quando eu fui para trás do cinema, eu percebi que tinha uma cerca de arame se estendendo e correndo paralela à parede do cinema. Onde eu estava, ela ainda podia me ver, e a cerca parecia se estender infinitamente. Então eu pensei em simplesmente pular, sair da vista dela e voltar o mais rápido que pudesse. Pode ter sido esforço demais, mas eu pensei que era educado. Eu escalei a cerca e andei mais um pouco até sair da vista dela, e eu fiz xixi. Por um momento, os únicos sons eram de grilos na grama atrás de mim e a colisão do líquido no cimento. Esses sons foram superados por um barulho que eu ainda consigo ouvir quando estou em silêncio. E não tem outro ruído que distraia os meus ouvidos. Ao longe, eu ouvi um guincho fraco, que rapidamente cessou, apenas para ser substituído por uma cascata de vibrações estrondosas. Eu rapidamente percebi o que era. Era um carro. O rugido do motor ficou mais alto e então eu pensei: não mais alto, mais perto. Assim que eu percebi isso, eu comecei a voltar para a cerca, mas antes que eu pudesse ir muito longe, eu ouvi um grito breve e truncado, e o rugido do motor terminou em estrondo ensurdecedor. Eu comecei a correr, mas depois de apenas 2 ou 3 passos, eu fui tropeçado por um pedaço solto de pedra e eu caí forte e rápido no concreto. Minha cabeça atingiu o canto de uma cadeira enquanto eu caía. Eu fiquei atordoado por, sei lá, uns 30 segundos, mas o estrondo de novo do motor me trouxe a realidade e os sentidos de volta e o meu equilíbrio foi restaurado pela adrenalina. Redobrei os meus esforços e eu estava preocupado que quem quer que estivesse batido o carro pudesse assediar Verônica. Ao subir a cerca, eu vi que tinha apenas um carro no estacionamento. Eu não vi evidência nenhuma do acidente. Pensei que poderia ter julgado mal a direção ou a proximidade, e enquanto eu corria na direção do carro da Verônica, a minha orientação mudava. Eu vi o que o carro tinha atingido. As minhas pernas pararam de funcionar quase que completamente. O carro atingiu Verônica. O carro dela estava parado entre nós e, ao diminuir a distância e caminhar ao redor dele, ela apareceu totalmente. O corpo dela estava torcido e amassado com uma figura descartada, feita para representar um catálogo de coisas que o corpo humano não podia fazer. Eu podia ver o osso da canela direita se cortando no jeans, e o braço esquerdo dela estava enrolado tão forte em torno da nuca que a mão dela caía no seio direito. A cabeça dela estava virada para trás e a boca dela estava aberta para o céu. Tinha sangue, mas tinha tanto sangue. Eu olhei para ela. Na verdade, eu achei difícil discernir se ela estava deitada de costas ou de bruços, e essa ilusão de ótica me fez sentir enjoado. Quando você é confrontado por algo no mundo que simplesmente não pertence a ele, a sua mente tenta se convencer de que você está sonhando. E para isso, ela lhe proporciona aquela sensação distinta de todas as coisas se movendo lentamente, como se estivesse em seiva. Eu apalpei meu telefone para pedir ajuda, mas eu estava sem sinal. Eu podia ver o telefone da Verônica saindo do que eu pensei ser o bolso da frente direito dela. Eu não tinha escolha. Tremendo, eu estendi a mão para pegar o telefone e quando eu tirei, ela se moveu e ofegou por um ar tão violentamente que parecia que ela estava tentando respirar o mundo inteiro. Isso me assustou tanto que eu cabalei para trás e caí no asfalto com o telefone ainda na mão. Ela estava tentando ajustar o corpo para colocá-lo na posição natural, mas a cada espasmo e solavanco eu podia ouvir os ossos dela rangendo e estalando. Sem pensar, eu me arrastei até ela e coloquei meu rosto sobre o dela e eu só disse: Verônica,
Não se mexe, tá? Fica parada. Não se mexe, Verônica. Por favor, não se mexe. Não se mexe. Eu continuei dizendo isso, mas as palavras começaram a se desintegrar enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Abri o telefone dela. Por sorte, ainda estava funcionando. Ainda estava na tela onde ela tinha salvado o meu número e quando eu vi isso, eu senti meu coração se partir um pouco. Eu liguei pro 192 e eu esperei com ela, dizendo que ela ficaria bem e me sentindo culpado por mentir pra ela toda vez que eu dizia isso. Quando o som das sirenes rasgou o ar, ela pareceu ficar um pouco mais alerta. Ela permaneceu consciente desde que eu a encontrei, mas agora mais luz estava voltando para os olhos dela. O cérebro dela ainda estava a protegendo da dor, mesmo que parecesse que ela estava finalmente permitindo que ela tomasse consciência de que algo estava terrivelmente errado com ela. Os olhos dela rolaram para os meus e os lábios dela se moveram. Ela estava lutando, mas eu ouvi. Ele tirou. Eu não entendi o que ela quis dizer, então eu disse a única coisa que eu pude. Verônica, eu sinto muito. Eu fui com ela na ambulância onde ela finalmente perdeu a consciência. Eu esperei na sala que eles reservaram para ela, e eu ainda estava com o telefone dela na mão. Então eu coloquei ele na bolsa dela e liguei para minha mãe do telefone do hospital. Era cerca de 4 horas da manhã. Eu disse a ela que eu estava bem, mas que Verônica não estava. Ela me xingou. Ela me xingou muito e disse que ia pra lá. Mas eu disse que não sairia de lá até a Verônica sair da cirurgia. E ela disse que ela iria de qualquer maneira. Minha mãe e eu não conversamos muito. Eu disse que sentia muito por ter mentido e ela disse que a gente ia conversar sobre isso depois. Eu acho que se a gente tivesse conversado mais naquela sala, eu teria contado a ela sobre o episódio do Caixas ou a noite da jangada. Se ela tivesse me contado mais do que ela sabia, eu acho que as coisas teriam mudado. Mas a gente ficou ali no silêncio. Ela me disse que me amava e que eu poderia ligar para ela sempre que eu quisesse, que ela iria me buscar. Quando minha mãe estava saindo, os pais da Verônica entraram correndo. O pai dela e minha mãe trocaram algumas palavras que pareciam ser bastante sérias enquanto a mãe de Verônica falava com a pessoa na recepção. A mãe dela era enfermeira, mas não trabalhava mais naquele hospital. Tenho certeza de que ela tentou transferir Verônica, mas as condições dela eram proibitivas. Enquanto a gente esperava, a polícia entrou e conversou com cada um de nós. Eu contei o que aconteceu e eles fizeram algumas anotações, e depois foram embora. Ela saiu da cirurgia e 90% do corpo dela estava coberto por um gesso grosso e branco. O braço direito estava livre, mas o resto dela estava amarrado como um casulo. Ela ainda estava sob efeito da anestesia, mas eu me lembrei de como eu me senti quando eu fui engessado quando eu caí da árvore. Pedi o marcador a uma enfermeira, mas eu não consegui pensar em nada para escrever. Eu dormi em uma cadeira no canto e eu fui para casa no dia seguinte. Eu voltei todas as tardes, por vários dias. Em algum momento, eles moveram outro paciente para o quarto dela e montaram uma tela ao redor da cama de Verônica para servir como divisória. Ela não parecia estar se sentindo melhor, mas tinha mais movimentos e um pouco mais de lucidez. Mesmo durante todos esses períodos, a gente não conversava de fato. A mandíbula dela tinha sido quebrada pelo carro, então os médicos aprenderam com arame. Eu fiquei sentado com ela por um tempo, mas não tinha muito que eu pudesse dizer. Eu me levantei, caminhei até ela, beijei ela na testa e ela sussurrou através dos dentes cerrados. Josh? Isso me surpreendeu um pouco, mas eu olhei para ela e disse: Ele não veio te ver? Não. Eu me senti irritado. Mesmo que Josh tivesse se metendo em encrenca, ele ainda deveria ver a irmã dele, né? Eu pensei comigo. Eu estava prestes a expressar isso quando ela disse: Não, Josh fugiu. Eu tinha que ter te contado. Eu senti o meu sangue gelar. Que, Verônica? Quando? Quando ele fugiu? Quando ele tinha 13 anos. Ele deixou um bilhete? Ele deixou uma carta? No travesseiro dele? Ela começou a chorar e eu a segui. Mas acho que agora a gente estava chorando por razões diferentes. Mesmo que eu não percebesse,
Nesse ponto, tinha muitas coisas que eu ainda não lembrava sobre minha infância, e tinha muitas conexões que eu ainda não tinha feito. Eu disse que tinha que ir, mas ela poderia me mandar mensagem a qualquer momento. Eu recebi uma mensagem dela no dia seguinte dizendo para eu não voltar. Eu perguntei o motivo e ela disse que não queria que eu a visse daquele jeito de novo. Eu concordei de má vontade. A gente trocava mensagem todos os dias, mesmo eu escondendo isso da minha mãe porque eu sabia que ela não ia gostar que eu falasse com Verônica. Geralmente, as mensagens dela eram bem curtas e, na maioria das vezes, apenas em resposta às mensagens mais longas que eu enviava a ela. Tentei ligar para ela apenas uma vez e eu tinha certeza de que ela estava rastreando as ligações, mas esperava para poder ouvir a voz dela. Ela atendeu, mas não disse nada. Eu podia ouvir como a respiração dela era difícil. Cerca de uma semana depois que ela me disse para não ir mais vê-la, ela me enviou uma mensagem que dizia simplesmente: "Eu te amo". Eu estava cheio de tantas emoções diferentes, mas eu respondi expressando a mais predominante. Eu respondi: "Eu também te amo". Ela disse que queria ficar comigo e que mal podia esperar para me ver de novo. Ela me disse que tinha recebido alta e que estava convalescendo na casa dela. Essas trocas continuaram por várias semanas, mas toda vez que eu pedia para ir ver ela, ela dizia: "Em breve". Eu continuei insistindo e na semana seguinte ela disse que achava que talvez conseguisse ir no próximo filme na meia-noite. Eu não podia acreditar, mas ela insistiu que ia tentar. Eu recebi uma mensagem dela na tarde do filme, dizendo: "Eu te vejo à noite". Eu consegui que Ryan me levasse, já que os pais de Chris descobriram o que tinha acontecido e disseram que eu não era mais bem-vindo na casa deles. Eu expliquei para Ryan que ela poderia estar em mau estado, mas que eu realmente me importava com ela. Então, para nos dar algum espaço, ele aceitou e a gente foi para lá. E a Verônica, ela não apareceu. Eu tinha guardado o assento para ela bem ao meu lado, perto da saída, para que ela pudesse entrar e sair facilmente. Mas, 10 minutos depois do filme, um homem escorregou na cadeira. Eu sussurrei para ele: "Ei, licença, esse assento aí tá ocupado". Ele não respondeu, ele só ficou olhando para a tela. Eu lembro de querer me afastar porque tinha algo de errado com a maneira com que ele estava respirando. Eu desisti porque eu percebi que ela não ia vir. Eu mandei uma mensagem para ela no dia seguinte perguntando se ela estava bem e eu perguntei por que ela não apareceu na noite anterior. Ela respondeu o que viria a ser a última mensagem que eu receberia dela. Ela simplesmente disse: "Eu te vejo de novo, em breve". Ela estava delirando e eu estava preocupado com ela. Eu enviei várias respostas lembrando sobre o filme e dizendo que não era grande coisa, mas ela simplesmente parou de responder. Eu fiquei cada vez mais chateado nos dias seguintes. Eu não conseguia contatar ela em casa porque eu não sabia o número da casa dela. E eu nem tinha certeza de onde eles moravam. Meu humor ficou cada vez mais deprimido e minha mãe, que tinha sido muito legal ultimamente, me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ela que eu não tinha notícias de Verônica há dias e senti todo o calor deixar à disposição dela. O que você quer dizer? Era só pra ela ter ido no cinema ontem, mãe. Eu sei que faz 3 semanas só que ela foi atropelada, mas ela disse que ia tentar ir ao cinema e depois disso ela parou de mandar mensagem pra mim. Sei lá, eu acho que ela deve me odiar agora. Ela parecia confusa. Eu podia ler no rosto dela que ela estava tentando saber se minha mente tinha simplesmente quebrado. Quando ela viu que não tinha, os olhos dela começaram a lacrimejar e ela me puxou para perto dela e me abraçou. Ela estava começando a soluçar, mas parecia uma reação intensa demais para o meu problema. E eu não tinha razão para pensar que ela se importava particularmente com a Verônica. Ela inspirou um suspiro trêmulo e então disse algo que ainda me deixa enjoado, mesmo agora. Verônica está morta, querido. Ah, Deus. Eu pensei que você soubesse. Ela morreu no último dia em que você a visitou. Oh, bebê. Ela morreu semanas atrás. Ela tinha desabado completamente.
Mas eu sabia que não era por causa de Verônica. Eu quebrei o abraço, eu cambaleei pra trás, a minha mente estava girando. Isso não é possível, eu tinha acabado de trocar mensagem com ela ontem. Eu só conseguia pensar em fazer uma pergunta, e era provavelmente a mais trivial que eu poderia fazer. Mãe, por que o telefone dela ainda tá ligado? Ela continuou soluçando, mas ela não respondeu. Eu explodi. Por que demorou tanto pra ele desligar a porra do telefone dela? O choro dela cessou o suficiente pra ela balbuciar. As fotos. Eu viria a descobrir que os pais dela pensaram que o telefone dela tinha sido perdido no acidente, apesar do fato de eu ter colocado ele na bolsa dela na noite em que ela foi levada para o hospital. Quando eles recuperaram os pertences dela, o telefone não estava entre eles. Eles pretendiam entrar em contato com a operadora de telefone no final do ciclo de cobrança para desativar a linha, mas receberam uma ligação informando de uma enorme cobrança por centenas de fotos enviado do telefone dela. Fotos que foram todas enviadas para o meu telefone. Fotos que eu nunca recebi, porque o meu telefone não podia receber foto. Eles souberam que todas as fotos foram enviadas após a noite que ela morreu. E então, imediatamente, eles desativaram o telefone dela. Eu tentei não pensar sobre o conteúdo dessas fotos, mas eu lembro de me perguntar, por algum motivo, se eu estaria em alguma delas. Minha boca secou e eu senti uma dor intensa do desespero ao pensar na última mensagem que eu recebi do telefone dela. Eu te vejo de novo, em breve. Também falou, gente, que babado forte. Cava, porque eu já tava incrédulo dela ter sobrevivido até o hospital, mas aí ele falou de recuperação ao ponto dela ir no cinema. Então, tu vai crendo, né? Quando eu li a história pela primeira vez, na verdade eu escutei no canal da Cibs, na hora que falou, eu acho que eu vou no cinema, eu falei, quê? Gata, tu tá toda quebrada, como assim você vai no cinema 3 semanas depois que você foi arrebentado por um carro? Aí tu vai e o plot é... Esse é o plot. Mas sabe o que é o mais legal? Peraí, legal eu digo entre aspas, né? Curioso. O mais curioso é que... Eu não sei se vocês perceberam, se vocês cataram isso, mas... Ele ressalta bem o jeito que ela respira. Quando ele ligou pra ela no telefone, o jeito que ela tava respirando, ela não falava, mas ela respirava de um jeito específico. E quando ele tá no cinema, a pessoa senta do lado dele e ele repara na respiração, numa respiração difícil. Então, pá! É aí! Se tu pegou, tu pegou. Se não pegou, pega agora. É o plot dessa história. Islaman falou, eu prestei atenção, o maluco, sai maluco, que ódio, tô morrendo. Cava falou, eu pensei que quando falaram das fotos, achei que o cara que atropelou tinha pegado o celular e tava brincando com o garoto. Então, chama de brincadeira por enquanto. Depois a gente não chama de brincadeira, mas por enquanto pode chamar de brincadeira. A última parte te quebra. E vai dar discussão, eu digo, dá pra gente conversar sobre o enredo todo que acontece. E a gente vai, e na timeline que eu vou fazer, colocando tudo em ordem, a gente conversa também sobre isso. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham escutado até aqui. E eu vou agradecer Cava, Ceci, o Islamente e a Tami que ficaram também até o final e escutaram essa deliciosa creepypasta aqui em live. E como o Cava lembrou aqui, eu tenho que agradecer a comadre Flozinha, que travou bastante minha língua durante a gravação desse episódio. E é isso. Cuidado nas esquinas e cuidado no cinema. Tchau!